Olá, turma, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Cíntia, professora de História. Hoje nós vamos para a aula número 33 do nono ano. E o assunto dessa aula é Primeira República Brasileira. Falaremos sobre imigração e reformas urbanas. Antes de mais nada, nós temos alguns objetivos a serem atingidos por vocês. São eles: relacionar o crescimento das cidades e consequente atividades urbanas com a necessidade de mão de obra, determinar a vinda de imigrantes ao Brasil para trabalhar na produção cafeeira, formação de colônias agrícolas do Sul e trabalhar em atividades comerciais e industriais. Reconhecer as reformas urbanas ocorridas no Brasil, sem planejamento prévio e consequente surgimento das periferias e favelas. Eu já havia falado nas últimas aulas, mas volto a repetir. Quais são os seus materiais para a aula de hoje? Livro didático, livro de história que contempla esse assunto, caderno de história para as anotações das principais informações, assim como lápis, caneta e borracha. Munido desses instrumentos, vamos assim dizer, e preparado com muita atenção, vamos iniciar esta aula. Vamos começar a aula de hoje tratando sobre o crescimento das cidades. Então, as cidades estavam em desenvolvimento aqui no Brasil. As atividades urbanas, atividades que acontecem nas cidades, demandavam então de mão de obra. Seriam o quê? Operários que trabalhariam nas fábricas, profissionais para trabalhar na construção civil, como o caso de pedreiros, carpinteiros, marceneiros, serventes de obras. Poxa, essa cidade está crescendo, consequentemente mais obras para as pessoas morarem, casas e mesmo a questão da construção de fábricas para dar conta de toda essa população de produtos que elas necessitavam. Outra situação, precisavam também pessoas para trabalhar no comércio e na prestação de serviços. Muitas pessoas acabaram saindo da área rural, que lá trabalhavam com atividades agrícolas, e passaram para os centros urbanos em busca de novas oportunidades. E é importante destacar que muitas dessas pessoas que trabalhavam nas cidades, nos centros urbanos, na realidade eram imigrantes. Falando neles, nós tivemos muitos imigrantes que vieram diretamente do seu país de origem até o Brasil, para cidades aqui, em especial as cidades mais portuárias, como é o caso do Porto de Santos, como está representado na imagem ao lado. Em algumas situações, eles vieram na condição de empresários, comerciantes e também profissionais liberais. Mas, geralmente, eles trabalhavam como técnicos e administradores de empresas, bem como investiam o seu capital em negócios aqui no país. Em São Paulo, no ano de 1920, para vocês terem uma noção, praticamente 65% das empresas eram de estrangeiros. Então, essa entrada, inclusive, de capital estrangeiro, um fortalecimento da atividade industrial no Brasil ocorre neste momento. Mas é mais tarde, no governo de Vargas, que há uma valorização do capital interno, de atividades de empresas e indústrias do Brasil, empresas nacionais. Sobre a origem desses imigrantes, então, acredita-se que entre 1887 a 1930, 3,8 milhões de estrangeiros se estabeleceram aqui no Brasil. Eram principalmente de quais origens? Italianos, alemães, espanhóis, portugueses, sírios, libaneses e também japoneses. No caso de alemães e italianos, eles estabeleceram principalmente na região sul do país e dedicaram-se ao cultivo de pequenas lavouras e na criação de animais.
O caso reflete aqui na cidade de São Bento do Sul. Muitas cidades do Sul acabaram sendo colonizadas, povoadas por imigrantes. E a gente observa essa cultura muito forte do imigrante nessas cidades, como é o caso de São Bento do Sul. Coloquei a imagem da nossa prefeitura, onde se vê o estilo alemão presente na construção. Fala-se muito na questão das nossas próprias festas, Schlagfest, Stammtisch, são festas de origem alemã. Então a presença do alemão é muito forte. Justamente ele vem nesse momento que vieram os alemães, principalmente em 1829, até um pouquinho antes da data que eu coloquei para vocês. Eles vêm aí na questão da produção do café, São Paulo, Minas, mas se estabelecem aqui no Sul, porque o Sul tem um clima muito próximo do que eles tinham na Europa. E plantações que eles faziam lá, eles trazem para cá. Produções que eles tinham lá, eles trazem para cá. Continuando. Sobre a produção cafeeira, então os imigrantes, a maioria deles trabalha nessas regiões então de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Num primeiro momento eles se dedicaram ao trabalho na lavoura, porém eles acabam ficando descontentes com a situação de pobreza e exploração, ou seja, eles trabalhavam muito e ganhavam muito pouco. E muitos deles acabam partindo para as cidades de modo a trabalhar no comércio ou indústrias com salários um pouco melhores e condições um pouco melhores. Mas a gente já vai entender numa próxima aula que as condições dos primeiros trabalhadores no Brasil não eram as melhores possíveis, tá? Eles trabalhavam muito, basicamente no estilo do início da Revolução Industrial. Já estou dando spoiler, continuaremos nesse quesito. Sobre as reformas urbanas. Então, nos primeiros anos da República, a urbanização ela não acontece de forma planejada, tá? Não há um planejamento público nem do uso do solo, nem ocupação desse solo, articulado com sistemas de transporte e saneamento. A gente pode observar, por exemplo, aqui em São Bento do Sul, esse planejamento hoje está sendo pensado. É muito atual essa questão do planejamento. Mas se você for analisar bairros mais antigos de São Bento do Sul, ou até bairros novos, as estradas, as ruas são muito estreitas. Quase que não dá para passar 2 carros de uma vez só. E impossível, então, estacionar um carro naquela rua, não tem espaço. Porque as casas foram sendo construídas, estas muito próximas da rua, não tem espaço nem para a questão das calçadas para os pedestres andarem. E tudo isso é uma falta de planejamento que já vem lá desde o início do processo de urbanização do país. As cidades, então, elas passaram a ser ocupadas de maneira irregular, com moradias inadequadas, como eu disse para vocês, muito próximas da rua, consequentemente não tem o espaço para o pedestre passar, com espaço específico para a construção de calçadas, entre outras situações. Condições de higiene eram precárias naquela época. Ainda hoje nós temos ruas que não têm o tratamento de esgoto, né? Essa questão que faz parte do saneamento básico, mas é algo que está sempre sendo pensado, planejado para se alinhar às novas condições, à nossa realidade atual. E isso, com essa falta de higiene, de saneamento básico, é um contexto ali específico que vai ajudar na proliferação de epidemias, de doenças transmitidas pela água contaminada, contato com lixo, contato com dejetos, fezes, urina e assim por diante. Então, o presidente da época, Rodrigues Alves, analisando esse contexto de um crescimento desordenado de algumas cidades brasileiras,
com destaque para a cidade do Rio de Janeiro, que era a capital então do Brasil. Em 1902 ele propõe a renovação urbana radical da cidade. Então reestruturar, replanejar essa cidade, melhorando toda essa estrutura para deixar algo mais bonito, inclusive se espelhando em cidades europeias. O que vai acontecer? Francisco Pereira Passos, que era um engenheiro, ele é nomeado pelo presidente como prefeito do Distrito Federal, no caso, Rio de Janeiro, capital do Brasil. Isso no final de dezembro de 1902. E em parceria com o governo federal, ele iniciou um processo de reestruturação da cidade, melhorar visualmente. Para isso, prédios acabaram sendo demolidos, houve a abertura de avenidas, o prolongamento de ruas, o calçamento foi reformado, jardins e praças foram construídos. E essa reforma fez o que com a população pobre que morava no centro e nas redondezas desse centro urbano? Mandou para outros lugares. Eles tiveram seus edifícios demolidos onde eles moravam, né? Mandou para as áreas periféricas, para o morro. A população pobre não fica aqui, nós precisamos de uma cidade bonita, de uma cidade limpa, sem pessoas perambulando pela rua pedindo alguma coisa, pessoas pobres enfeiando a cidade. Foi essa basicamente a reestruturação da cidade. Arrumam tudo, deixam bem bonitinho e meio que a sujeira, entre aspas, eu vou empurrar para debaixo do tapete. O que vai acontecer? E essa reforma de expulsar os pobres para áreas periféricas, para os morros, que vão dar início às favelas, ela vai ser seguida em outras cidades, como o caso de São Paulo. Os recursos que foram utilizados para reformar a cidade de São Paulo, eles eram oriundos principalmente da economia cafeeira. Economia assim que comandava até em termos nacionais, tá? A reurbanização da cidade se dividiu em bairros nobres, na parte alta, e em bairros operários localizados nas várzeas dos rios próximos das fábricas. Então, precisava deixar os operários, os pobres, a classe média, média baixa, próxima do emprego, até para evitar pagamento de meio de transporte, entre outras situações. Então, coloco todos eles próximos das empresas. Só que percebo aqui, localizado nas várzeas dos rios. Hoje nós temos um problema bem sério em relação a isso, que não foi pensado naquela época. O rio Tietê, por exemplo, um dos rios mais poluídos que temos no Brasil, e isso já é um reflexo daquela época. Por isso eu volto a dizer a questão do pensar, do planejar, de onde será captada a água, como será feito o processo a rede de esgoto, saneamento básico, tudo isso precisa ser pensado na questão das cidades. Hoje já é visto com outros olhos. Por quê? Porque estudamos a história para entender situações do nosso presente, melhorar o nosso presente para evitar problemas futuros. Então, as periferias. O modelo de reurbanização do Rio de Janeiro e de São Paulo, ele foi seguido pelas demais capitais. São Paulo e Rio de Janeiro, o que fizeram com a população pobre? Expulsaram das áreas centrais e nobres e empurraram para as áreas periféricas, onde os serviços públicos, saneamento básico, seria a questão da rede de esgoto, a questão da água tratada, praticamente não existiam. Então lá fazem a casa do jeito deles, inclusive na próxima aula falaremos como será a construção dessas casas, como que era a situação desses caras dentro dessas áreas periféricas, como foi todo esse processo. Mas eu não vou dar muito spoiler, que na próxima aula vocês sabem um pouquinho mais, conhecem um pouquinho mais.
Agora vocês fazem a atividade referente a esta aula. Aproveite que está tudo fresquinho na cabeça e já façam ela, até com o propósito de verificar o que vocês compreenderam, o que necessita voltar na videoaula, nos slides, no material que vocês têm em mãos para poder responder essas questões. Bons estudos a todos, até a próxima aula, um abraço e tchau!